Hoje nós vamos dar início aos nossos vídeos relatórios com a prática número 1, que no caso é a prática de elevador de tensão e ceifador. E o nosso grupo é composto por mim, Maria Luísa Lisboa, e pela Marinês Santana. A gente fez esse sumário para poder organizar o que vai ser mostrado no nosso vídeo relatório. Então, primeiro vai ser o elevador de tensão, seus cálculos, o circuito e os resultados, e depois a mesma coisa para o ceifador. No caso, conceitos, cálculos, o circuito, a teoria e o real. Mas antes a gente vai abordar o conceito de divisor de tensão, porque foi um circuito que precisou ser aplicado em ambos os outros circuitos que a gente fez. Aqui é a simulação do Proteus, do elevador e do ceifador. E aqui vamos para os conceitos. O divisor de tensão, perdão, ele é um circuito formado por dois resistores em série e o objetivo é que a tensão de saída seja uma fração da tensão de entrada. A gente precisa usar isso quando a gente tem alguma limitação no projeto, e no caso foi dito que o nosso meio controlador só conseguia ler de 0 a 5, e a gente tinha um valor de pico a pico também que precisava ser respeitado. Então, pensando nesses critérios, a gente escolheu que o valor de saída fosse 2,5. Então, a gente já sabia que o valor da nossa alimentação era 9, e a partir daí a gente pode calcular a proporção dos resistores. O valor de saída é 2,5, o valor de entrada é 9, e se calcula a proporção dos resistores para isso. O elevador de tensão, ele aumenta a tensão de entrada para um nível mais alto na saída. Ou seja, se a gente começava em 0, que é o caso do nosso roteiro, como a gente escolheu um offset DC de 2,5, agora essa nossa tensão ela vai se elevar e na saída vai aparecer 2,5. Agora vai começar em 2,5 a nossa senoide. E no caso a gente manteve as outras características. A única coisa que aconteceu foi literalmente elevar a tensão. A gente subiu aqui a tensão de 0 para 2,5. Para fazer isso, foi usado o circuito somador, que, como o nome já diz, é de soma. São as tensões. A tensão AC, que é a V1, que vem do gerador de função, e a tensão DC, que vem da fonte, que é o 2,5 que a gente escolheu. Para isso, foi usado um amplificador operacional, que é um componente eletrônico, e vai amplificar os sinais por meio de operação matemática, no caso aqui ele vai somar. Essa aqui é a pinagem, que é para a gente saber como a gente vai ligar os componentes corretamente para a gente ter um funcionamento adequado. Aqui são as fórmulas dos nossos cálculos, né? Como eu disse, há uma proporcionalidade na medida de tensão entre os resistores, e essa foi a proporção que a gente conseguiu. E esses valores de resistores foram escolhidos baseados no que há no mercado e respeitando a série 24. E a proporção é a questão do erro de mais ou menos 5%. E esses foram os valores reais que estavam dentro do que a gente tinha calculado. Sobre o somador, os resistores foram escolhidos de acordo com a parte teórica que diz que eles precisam ser iguais para manter as características do sinal quando forem somados. Então a gente escolheu 10, 10 e esses foram os valores reais. Esse daqui é a nossa simulação do Proteus. Aqui é a nossa fonte de 9 volts, que vai ser ligada ao nosso divisor de tensão. E por meio da proporcionalidade do divisor de tensão, a gente vai ter uma saída de 2,5, que foi o que a gente escolheu, baseado nos critérios do nosso roteiro e respeitando o que se pedia. Que meio controlador só ia de 0 a 5 e o pico a pico de 4. Então, quando a gente elevasse esse sinal, a gente teria que ficar dentro dessa faixa. Quando a gente somasse o pico de entrada com o valor offset desse que a gente escolheu. Então, estaria assim dentro. Aí aqui é o nosso resistor 2, que também está respeitando a proporcionalidade aqui entre R6 e R2, na qual diz que o bloco de saída tem que ser baixo e o bloco de entrada tem que ser alto. Aqui é a nossa fonte do gerador de função, nossa fonte sinusoidal AC. Essas duas tensões vão se somar aqui por meio do amplificador operacional e a gente vai ter uma saída que a gente deseja. Sobre essa parte do circuito, ela diz respeito ao ganho. E no cálculo do ganho, para a gente ter um ganho unitário, que é o que a gente quer, porque a gente não quer amplificar o sinal, a gente só quer que ele se eleve, não quer mexer na estrutura da senoide, apenas movimentar para cima, né? Levar a atenção. Então a gente precisa que o ganho seja unitário. Para isso, a gente tem que escolher resistores com valores iguais, para que quando jogado na forma, o ganho seja unitário, seja 1, e a gente tenha a saída desejada. E essa é a alimentação negativa e essa é a alimentação positiva. Aqui a gente vai ver melhor os resultados no gráfico. Como pode ver, antes a gente começava em 0, nosso valor DC era em 0. E mais quando a gente escolheu o valor offset DC para 2,5, a nossa tensão ela subiu para 2,5. Ou seja, o que a gente começava em 0, agora começa em 2,5. E antes, onde o nosso pico era 2, agora vai ser 4,5, porque o valor do pico de entrada vai somar com o valor offset e a gente vai ter o valor da saída. E a gente está mantendo as características da nossa senoide. A única coisa que foi feita foi elevar a tensão. Então a gente movimentou, conseguiu, por meio do divisor de tensão e do sinal senoidal, a gente conseguiu elevar essa tensão. Aqui esse é o nosso circuito na protoboard. Esse daqui é o nosso divisor de tensão. Aqui é o nosso resistor 6. Aqui é o nosso resistor 5. Essa é a nossa fonte de alimentação positiva. Essa é a nossa fonte de alimentação negativa. E essa é a nossa terra. Então, daqui do nosso divisor de tensão, está saindo o resistor 2. E o resistor 2 está sendo ligado
a porta 3, que é a nossa fonte de alimentação positiva. Daqui da, da porta 2, da porta 3, a gente também tem o nosso resistor 1, que é o resistor que está recebendo o gerador de função. O gerador de função e onde a gente também colocou a ponta de prova para saber o sinal de entrada. Aqui a gente tem o nosso RA, que está sendo ligado da porta 2, que é a pinagem, a entrada negativa, para a porta 6, que é a nossa saída, onde a gente ligou a ponta de prova da, da saída do nosso circuito para a gente ver o sinal final. E esse daqui é o nosso resistor B, que está ligado para terra, da porta negativa para terra. Aqui a gente tem o nosso gerador de função com as configurações de 100 Hz e 4 VPP, que esse é o sinal de entrada que a gente vai ter, gerador de função, né, que vai ser a função AC. E aqui esse é o nosso resultado. Em amarelo é o nosso sinal de entrada, que diz que o nosso pico é de 4.3. Era para ser 4, mas está dentro, na margem de erro. E esse daqui é o que a gente calculou e a gente esperava que saísse 4,5 e saiu 4,4. Então tá dentro do que a gente desejava. Na idade, que a Marinese apresentou anteriormente, eu vou falar sobre a segunda parte do nosso experimento, que no caso é o ceifador polarizado. Bom, um ceifador polarizado, ele é um circuito eletrônico que ele limita, ou no caso corta, uma parte específica de um sinal elétrico. Ele se utiliza de alguns componentes, como diodos polarizados, resistores, fontes de tensão, para, de certa forma, modificar a forma do sinal. Dependendo do projeto, ele pode atuar sobre a parte positiva, ele pode atuar sobre a parte negativa, ou como é aqui o nosso caso, ele pode atuar sobre ambas as partes do sinal. O termo polarizado indica que o circuito inclui uma tensão de polarização que muda o nível em que o sinal é cortado. No nosso caso, nós temos uma tensão de entrada, que no caso é de 9 volts, e nós precisamos que o nosso sinal, ele esteja entre 0 e 5 volts. Ou seja, tudo que está abaixo de 0 volts é ceifado, e tudo que está acima de 5 volts, ele também é ceifado. Isso permite que nós tenhamos um maior controle sobre os nossos limites de ceifamento. O ceifador polarizado, ele é utilizado principalmente para mudar sinais elétricos, e ele é utilizado em diversas aplicações, onde é necessário remover ou limitar picos de tensão em sinais elétricos, proteger circuitos sensíveis contra esforços excessivos, ou modificar formas de onda para que possa atender as especificações que são desejadas. No nosso caso da engenharia biomédica, principalmente aqui dentro do nosso curso de instrumentação biomédica, a gente vai utilizar muito diodo como proteção de equipamentos, como, por exemplo, dispositivos como o ECG. Eles monitoram sinais que são muito importantes e que podem acabar sendo expostos a algum tipo de surto de tensão. Então, o ceifador polarizado, ele protege contra esse tipo de surto de tensão, garantindo a segurança tanto do equipamento quanto do paciente. Também ele pode agir como filtragem de ruídos em sinais biológicos, como o ECG, o EMG. É comum que exista algum tipo de ruído de alta amplitude que ele não necessariamente é relevante para o diagnóstico. Então, o ceifador ele pode limitar esse pico, preservando a integridade dos que é útil para a gente no sinal. Também ele pode ser utilizado em processamento de sinais, proteção de sensores, amplificadores de biopotenciais, e enfim. Para o ceifador polarizado, a gente, para garantir que 99% da integridade do sinal seja garantida, a gente precisava de uma resistência da fonte que fosse 100 vezes menor que a resistência da carga. Ou seja, como a gente tinha a nossa resistência de carga ser a resistência interna do osciloscópio e essa resistência era de 1 mega, a gente admitiu que a nossa resistência RS fosse de 10K, para ela estar dentro desse limite de 1% de perda. E aqui os diodos que foram utilizados. O primeiro diodo que foi utilizado, D1, foi o N5819, que é um diodo Schottky, e o D2, o nosso segundo diodo utilizado, foi o N4007, que é um diodo retificador comum. E aqui a gente tem a polarização do diodo. Então, a gente utilizou esse esquema para se guiar, para entender a polarização do nosso diodo. Aqui está o circuito proposto, e aqui o circuito que nós usamos para nos guiar, para descobrir qual seria a tensão que precisaria ter nesse ponto, que no caso é o nosso divisor de tensão, para que a gente conseguisse ter o corte que nós desejássemos. Então, aqui a gente tem o nosso cálculo do divisor de tensão, e a gente tinha para descobrir os nossos resistores, a gente utilizou as mesmas fórmulas que foram utilizadas anteriormente no elevador de tensão. Então, a gente admitiu que VIN fosse 9 volts, que foi pedido no roteiro, e a gente teve que descobrir essa tensão aqui de saída. Então, como a gente tinha uma tensão interna aqui do nosso diodo de 0,5 volts, a gente admitiu que aqui a nossa tensão fosse ser de 4,5.
E, e aí, com isso, perdão, a gente descobriu qual seria a nossa proporção pro resistor. E aí, a partir disso, como nós descobrimos que R1 seria igual a R2, mas a gente tinha mais aí um outro empecilho, que no caso, os nossos resistores, eles precisariam ser menor que esse valor de RS, e também não tão próximo. Então, a gente admitiu como nosso resistor o valor de 330 ohms, e aqui estão os nossos valores teóricos e os nossos valores reais. Por coincidência, a gente acabou encontrando valores parecidos aqui no nosso valor real, no nosso resistor. Então, ambos foram de 328 ohms. E aqui para o nosso divisor de tensão 2, como esse divisor de tensão, ele é o que coloca um chão, né, no nosso ceifador, então a gente novamente admitiu o VIN como 9 volts, já o Vout como 0,6 volts, porque novamente o nosso diodo ele tinha uma resistência interna de 0,6, então para essa resistência ser anulada, a gente admitiu o nosso divisor de tensão como uma saída de 0,6 volts, e aí nós encontramos a proporção que R1 precisaria ser 14 vezes o R2. Então aqui estão os nossos valores teóricos, que no caso é 330 ohms e 3,9 kΩ. E aqui os nossos valores reais, que foram bem próximos. O R2 cravou em 330 ohms e o R1 chegou bem próximo, de 3,89 kΩ. Aqui nós temos o nosso ceifador polarizado, o esquemático dele no Proteus. Então aqui nós temos o nosso primeiro divisor de tensão. Aqui tem uma fonte entrando de 9 volts. Aqui o nosso segundo divisor de tensão é a mesma coisa, uma fonte entrando de 9 volts, os resistores que foram escolhidos. Aqui são resistores iguais. E aqui o nosso R2 já é menor que o nosso valor de R1. Mas ambos são bem menores que o nosso valor RS. Aqui nossa fonte sinusoidal. E aqui o nosso RL, que no caso é a resistência interna do osciloscópio. Aqui nós temos como saiu o nosso sinal ele passou um pouquinho, pouca coisa mesmo, de 5 volts e também passou um pouquinho, cortou um pouquinho abaixo de zero. A gente tem aqui um pouquinho maior, então ó, ele se for bem praticamente em zero, mas aqui ele acabou passando um pouquinho. E aqui nós temos o nosso circuito real no protoboard. Então aqui em cima nós temos o nosso primeiro diodo, aqui nesse novo divisor de tensão, e aqui o nosso RS. Aqui o nosso segundo diodo, a mesma coisa que o divisor de tensão, um indo para o terra. Aqui nós temos um jumper indo para o terra, as nossas alimentações todas certinhas. E aqui o nosso diodo conectado também no RS por um jumper, a ponta de prova para a gente poder analisar o sinal de saída. E aqui a gente tem a configuração que a gente utilizou no ceifador. No caso, aqui a amplitude ela foi mudando, né, o pico a pico. Aqui foi a nossa amplitude máxima, mas a gente foi alterando para poder ver como esse sinal se comportava. E aqui nós temos a saída do nosso sinal. Então, aqui foi exatamente onde ele cortou. Mas a gente tem um vídeo de demonstração, um pouquinho mais para frente, que vai mostrando esse sinal sendo elevado até que chegasse o momento de corte. Então aqui desde sempre ele vai estar sendo cortado em 0 volts, e aqui ele vai crescendo, até que chegue em 5 volts, que é o momento em que ele vai ser ceifado. Aqui o vídeo de demonstração, então a gente foi aumentando de 1 em 1, e alterando também no osciloscópio para que a gente pudesse ter uma melhor visualização. E aqui aumentando também o pico a pico, o valor de pico a pico, e ele ceifou quase, não chegou a ceifar em 5, ceifou um pouquinho abaixo, em 4,7, 4,8, mas chegou bem próximo do 5. E das nossas dificuldades, a gente teve algumas dificuldades na montagem do circuito elevador de tensão, porque a gente teve problemas de continuidade, então a gente levou muito tempo para descobrir, testamos todas as portas, testamos todos os jumpers, até que a gente, conseguisse encontrar onde estava a nossa falha. E já no ceifador a gente teve problemas para encontrar o valor de RS e RL, porque primeiramente a gente admitiu um valor de 10% de perda e não de 1% de perda. Isso fez com que a gente tivesse os nossos valores errados, e a gente já tinha testado, então a gente teve que refazer todo o circuito, fazer novamente os testes na protoboard, admitir novos valores, e a gente teve problemas de encontrar valores que coubessem dentro da nossa proporção. Mas aí no final a gente acabou encontrando valores que não estavam exatamente dentro da proporção, mas que eram bem próximos, então estavam ali naquele limite de 5%. No mais, esse foi o nosso vídeo relatório. Nós esperamos que a gente consiga atingir o que foi proposto. No mais é isso, obrigada pela atenção e tchau, tchau.